Fala galera, versão na área. Eu sou o Daniel e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Versão Brasileiro Podcast, o seu espaço de cultura geek desse universo que tanto amamos. E hoje é um episódio muito especial, pois é o episódio de 30 anos de Pokémon. E para começar, nada melhor que a lenda. Ele, ele é cantor, diretor musical e cantor de várias aberturas de Pokémon. Nil Bernardes, seja muito bem-vindo, Nil. É uma honra ter o senhor aqui conosco. A honra é minha, Daniel. Muito obrigado pelo convite, né? E estamos juntos comemorando esses 30 anos de Pokémon, né? Estamos juntos, graças a Deus, e que venham mais 30, né? Ah, sem dúvida. Vou vir mais 30, mais 300, mais 3.000. Pokémon é eterno, viu? Como que era para o senhor na época gravar Pokémon? Eu já trabalhava com dublagens, né? Eu trabalhava com dublagens, eu fazia muito trabalho na BKS Dublagens, né? E lá na Que BKS legal. na BKS eu conheci um rapaz chamado Zé Luiz, que depois ele montou a dubladora dele, foi a Master Sound. Então, a Master Sound foi a primeira dubladora a dublar o Pokémon. E como eu, na BKS, eu já fazia as adaptações, cantava, dirigia músicas na BKS, o Zé Luiz, sabendo disso, quando ele recebeu o Pokémon, ele me chamou na Master Sound, pediu para que eu assistisse e se eu gostaria de fazer. Poxa, na hora que eu vi, eu falei, isso é maravilhoso, eu quero fazer e quero mesmo, né? Isso foi em 1999. Ah, que legal, Nil. E como que foi para o senhor quando viu pela primeira vez a música? Eu não sei se o senhor recebeu na versão em inglês ou em japonês, que é a original. Foi em inglês, né? Foi em inglês e ela já estava adaptada já, e eu apenas ela já estava traduzida, né? Porque é feita a tradução e depois eu faço a adaptação, que eu tenho que fazer uma adaptação musical em cima, né? Então Sim, eu troco algumas coisas, mas sem perder o conteúdo da imagem do que representa realmente a música, né? Mas foi muito sim. legal, rapaz, ver os arranjos, sabe, ver como é que estava sendo feito, muito bem feito. E para mim foi maravilhoso, foi um prêmio, sabe? Foi como se eu ganhasse um prêmio na loteria eu fazer o Pokémon. Que legal, Nil. E muito obrigado por ter contado essa curiosidade para nós. As versões brasileiras das aberturas costumam adaptar bastante as letras. Você participava desse processo criativo ou recebia tudo pronto? Durante 14 anos eu fiz Pokémon. Eu fui a voz masculina de todas as músicas do Pokémon e durante 14 anos todas as músicas do Pokémon foram adaptadas por mim. Eu fiz todas as adaptações, né? Então, quando eram vozes femininas, né, eu tenho a Mônica Toniolo, né, tinha outras cantoras, a Vanessa Camargo, não, a Vanessa do Luan e Vanessa, né, a Marion, Ah, a sim. Mirtes. Então, são pessoas que, Elisa Vilon, que gravavam comigo, né, as meninas, né, que gravavam comigo quando eram vozes femininas. Voz Sim. masculina sempre fui eu durante 14 anos. Até 2014, Neil Bernardes fez todas as adaptações e cantou todas as músicas do Pokémon. Que legal, Nil. E como que foi para o senhor? Teve alguma música que foi mais difícil de produzir ou de cantar? Aquela que dos 150 Pokémons, né? Que você fala o nome dos 150 Pokémons. Ah, rapaz, que enrosco que foi aquilo. Porque hoje, por exemplo, nós temos, né, é, a possibilidade de pegar as vozes originais e colocar as vozes originais, né? Mas naquela época não, naquela época era na raça, então não vinha gravadas as vozes, né? Então você ouvia
E fazia, ouvia e fazia. Nós já tínhamos o Pro Tools na época, tanto é que a gente fazia voz por voz, sabe? Porque Sim. senão ficaria inaudível também, né? De você querer falar todos os 150 de uma vez só, né? Então a gente foi fazendo até gravar tudo lá. Foi o que mais deu trabalho, foram os 150 Pokémons. Como que foi para o senhor quando Pokémon explodiu? Ficou conhecido no Brasil inteiro. Ah, foi maravilhoso, né? Porque quanto a direito autoral também, porque as músicas, todas as músicas do CD do Pokémon, por exemplo, que eu produzi 2 CDs, né? Os 2 CDs que existem cantando músicas do Pokémon são produções minhas, né? E o CD número 1 são todas adaptações minhas. Então, eu adaptei e também sou versionista, né? Então, está registrado em meu nome as versões. Então, toda vez que toca, por exemplo, que toca a abertura do Pokémon, eu recebo como autor da versão aqui no Brasil, né? Então, para mim, foi maravilhoso. O estouro, conforme explodiu o Pokémon no Brasil, para mim foi maravilhoso, porque era uma coisa que eu sentia como se eu tivesse, como eu fizesse parte de tudo isso, porque eu fui o Sim. primeiro a ouvir a primeira abertura do Pokémon, o primeiro episódio do Pokémon, né? Então, depois eu saber que poxa vida, eu fui o primeiro a ver tudo isso, e tudo isso agora é sucesso nacional, né? Foi muito gratificante. Uhum. E Nil, como que o senhor escolheu a Janaína para cantar a primeira abertura de Pokémon, que é aquela temos que pegar? Isso, é que acontece o seguinte, quando eu vi a primeira abertura, era um rapaz que cantava, mas o rapaz com uma voz muito aguda, né? Apesar de eu cantar agudo também, mas eu achei que seria melhor uma mulher cantar. E a Jana Bianchi já trabalhava comigo em produções de disco, né? Porque eu sou produtor de disco também. Já produzi Zezé de Camargo e Luciano, Leonardo, produzi dupla sertaneja como Marcianas, né? Produzi grupo de samba como eh, o Raça Negra, né? Então eu sou produtor de música. Então, como produtor de música, a Janaína Bianchi, ela fazia back vocal para mim, muitas músicas. Eu sabia o timbre dela, aquele timbre de negra, sabe? Um timbre maravilhoso que ela tem. Então, aí eu convidei ela para cantar a primeira abertura, né? E ali está ela cantando, e eu e ela fazemos as vocalizações na primeira abertura do Pokémon. Que legal, Nil. Então o senhor cantou desde a primeira abertura, também teve o filme, certo? O 2000. Olha, muito legal que esse filme foi o que me trouxe para o universo de Pokémon. Foi a primeira vez que eu tinha assistido. Meu pai baixou para mim, aí eu Aí, assisti no pendrive. filme eu fui para o Rio de Janeiro, eu fui para o Rio de Janeiro para fazer a produção, fazer a direção vocal lá no Rio de Janeiro, né? Foi muito legal participar. Puxa vida, eu participei do primeiro episódio e depois já estava participando do primeiro filme, né? Então, para mim, foi maravilhoso. E olha, a trilha sonora é impecável. Parabéns. É, é impecável mesmo, realmente foi muito legal. Mas a gente cercado de grandes profissionais, né? Porque são grandes profissionais porque ninguém faz nada sozinho, né, Daniel? A gente sempre tem que Sim. ter ao nosso lado pessoas competentes, né? Técnicos competentes, músicos competentes, né? Você participou de 2 CDs inteiros de Pokémon, como Avião Solar Ando, e compôs músicas sobre Pokémon para a apresentadora Eliana também. Como foi mergulhar tão Isso. profundamente nesse universo? Então, rapaz, da Eliana, por exemplo, eu estava produzindo Zezé de Camargo e Luciano, né, com o César Augusto. Eu era coprodutor da dupla Zezé de Camargo e Luciano. E o Zezé de Camargo e Luciano gravavam pela Sony Music, né? E o diretor, Serginho Bittencourt, da Sony Music, sabia, né, que eu fazia coisas de Pokémon. E quando pintou a oportunidade da gravar, ele pensou na cabeça dele, pensou, poxa, quem pode fazer a música só pode ser o Nil Bernardes.
Então ele ligou para mim no estúdio, eu estava gravando Zezé de Camargo e Luciano, ele ligou para mim e falou, Nil, eu quero que você, para amanhã ou para ontem, tem que fazer uma música para Eliana, que ela já vai entrar em estúdio e vamos gravar um Pokémon, e Pokémon tem que ser você. Aí eu estava com meu parceiro Antônio Luiz, né, que é meu irmão de muitos anos, meu irmão de infância. E aí o Antônio Luiz já teve ideia de alguma melodia, né? De alguma coisa. Aí peguei o violão, rapaz, na hora e já fui escrevendo e a gente fazendo tal, e acabamos compondo a música. A música é minha e do Antônio Luiz. E a Eliana gravou e ficou até um clipe maravilhoso, né? Ela cantando a música. Foi muito legal. E existe alguma música de Pokémon que você gravou e que considera especial, seja pela letra, melodia ou momento de vida? Eu sou apaixonado pela Você Pode Fazer se você realmente tentar. Eu, através desses anos todos, né, eu fui convidado para participar de eventos de Pokémon. Mas, na época, Sim. eu trabalhava no programa Domingão do Faustão, na TV Globo. Nós tínhamos uma banda, a banda Domingão, e eu era um dos componentes da banda Domingão. E geralmente os eventos eram feitos em fim de semana, em domingo, em sábado. E sábado e domingo era especial para o Domingão do Faustão, não tinha como, né? E durante a semana também nós trabalhávamos, nós fazíamos algumas coisas, mas principalmente sábado e domingo a gente tinha que ficar à disposição do programa. Então eu fui convidado várias vezes e não pude, né, aceitar o convite. Eu agradecia de coração, mas não podia aceitar o convite. Quando pintava, geralmente tinha programa do Faustão, então não dava para fazer. Agora, em 2025, eu tive a oportunidade de fazer com o pessoal do Yu, eu fiz aqui um evento aqui em São Paulo, né? Um evento que teve maravilhoso, então eu cantei, inclusive a música que eu disse para você, que é a Menina dos Meus Olhos, né? Você pode fazer se realmente você tentar. Eu cantei lá e foi maravilhoso, foi maravilhoso. E como que foi para o senhor ver o carinho do público com o senhor de um universo tão diferente do que o senhor está acostumado, que é o sertanejo? É muito legal, eu sinto já esse carinho nas redes sociais, né? Porque o pessoal posta muita coisa falando a meu respeito, então eu já sentia esse carinho. Agora, eu nunca tinha sentido esse carinho no palco, cantando, sabe, para centenas de pessoas que tinham lá, milhares de pessoas que tinham no evento, e foi um negócio maravilhoso, foi um negócio emocionante. Eu chorei muito, viu? E esse ano podia ter Nil Bernardes no Anil em Frente de novo, né? Então, rapaz, vamos ver se a gente consegue, né? Porque pelo menos esse não tem mais o Domingão do Faustão. Apesar que eu também sou comentarista esportivo, então geralmente tem jogos aos domingos, né? Então eu trabalho para uma emissora de rádio e a gente faz jogos, né, do Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores, todos esses jogos, né? Então, se pintar realmente um domingo em que eu não esteja trabalhando, aí dá para ir tranquilamente. Desculpa a pergunta, mas qual que é o time do senhor, agora que o senhor falou que é comentarista? É lógico que todo mundo que gosta de futebol tem que ter um time, né? Um time. E eu sou Sim, corintiano, assim, sou sócio, né, do Corinthians, então é uma paixão assim que é inexplicável, viu? É inexplicável. Não dá para explicar Corinthians para ninguém. eu entendo como é essa paixão. É uma paixão que vem conosco. A minha vem comigo desde 1959. Eu tinha 4 anos. Não, então o senhor pegou a época do Sócrates. Ah, sim, não. Eu peguei a época de todo mundo, porque quando eu comecei a curtir o futebol realmente, foi quando começou a nascer Rivelino, por exemplo, né? Rivelino jogando nos aspirantes. Naquela época a gente chamava de aspirantes, né? Hoje é júnior, hoje é futebol júnior, mas naquela época era aspirantes. Então ali começou o Rivelino, né? Que era o reizinho do parque, né? E depois se transformou num dos maiores jogadores do mundo, né? Maradona, por exemplo, Sim. idolatrou o Rivelino, né? Nil, você sente que Pokémon e as músicas de outros animes
se tornou um divisor de águas em sua carreira? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Na minha carreira como dublador, Pokémon foi um divisor de água, sim, porque depois de Pokémon eu fiz muita coisa. Eu fiz Digimon também, né? Fiz Digimon, tem abertura de Digimon que eu fiz. Eu fiz, por exemplo, Barney e o Dinossauro, né? Barney e o Dinossauro eu fiz, nossa, eu acho que eu adaptei mais de 200 músicas do Barney, Barney e o Dinossauro. E eu que fazia a voz, né, do Barney cantando Amo você, você me ama, somos uma família feliz. Ah, puxa, puxa. Meu Deus, o senhor marcou a minha infância muito antes de Pokémon. E sobre Que Digimon, legal. é a minha abertura favorita, que é aquela. Quero ser o maior de todos, o lendário sonhador. Eu tive a felicidade de ter, sabe, a oportunidade, né, de fazer adaptação de grandes músicas, né, e essa daí é uma das, né. E tem outro de anime que muitas pessoas amam ouvir com a voz do senhor, que é aquela de Beyblade. Eu fiz, né, Beyblade foi muito legal. El Hazard também, né, então tem muita coisa, né, que eu fiz, né. Como é perceber hoje adultos de 25, 30 anos ou mais cantando músicas que você gravou na infância deles? Recebe muitos relatos de pessoas que cresceram ouvindo o Senhor? Sem dúvida, é muito legal. Me emociona muito esse tipo de coisa, as pessoas falando, as pessoas agradecendo, falando para mim: olha, o senhor fez parte da minha infância, sabe? O senhor é meu ídolo, essas coisas, tal, sabe? Isso é muito legal, a gente saber que o trabalho que a gente fez, tudo que a gente plantou, de alguma forma foi legal na vida de alguém, né? Então, isso é felicidade plena para mim, viu? Deve ser gratificante quando vê uma pessoa mais ou menos até hoje, crianças e adultos, vindo falar com o Senhor falando: o Senhor marcou a minha infância. É porque hoje eu encontro pessoas em shows, por exemplo, às vezes eu vou num show sertanejo e tal, e as pessoas sabem, né, que além do sertanejo que eu atuei bastante, atuei muito mais no sertanejo, mas as pessoas sabem que eu fiz Pokémon. Então, às vezes eu encontro pessoas com seus 35, 40 anos de idade, que me abraça, sabe? Vem, me abraça e fala: poxa, deixa eu te dar um abraço, porque você fez parte da minha infância. Você cantou Pokémon, outros você cantou Barney, outros você cantou Digimon, você cantou tanta coisa, Ben 10, tanta coisa, sabe, que eu fiz. Existe diferença entre cantar os outros estilos, como o sertanejo, por exemplo, que é uma grande paixão sua, e cantar uma abertura que precisa transmitir aventura, heroísmo e empolgação? Teve alguma dificuldade no começo ao adaptar sua interpretação? Não, não tive. Sabe por quê? Porque antes do sertanejo, eu fui roqueiro. Eu tinha um conjunto que tocava rock, que tocava Beatles, que tocava Bee Gees, sabe, que cantava músicas norte-americanas, cantava sucesso, né? Na década, finzinho da década de 60 para a década de 70, eu tinha um grupo musical no bairro onde eu morava que a gente cantava já essas coisas. Depois eu fui para a noite, fui cantar em boates à noite. Então, à noite o seu repertório tem que ser de A a Z. Você tem que cantar tudo, você tem que Sim. cantar rock, você tem que cantar bolero, você tem que cantar samba, você tem que cantar tango, né? A noite ensina muito, a noite te dá uma cancha muito grande, né? De estilos, né? E aí, meu velho, quando pintou o Pokémon, aquele rock, aquele som maravilhoso, arrepiou, arrepiou. Voltei aos velhos tempos. Aí o senhor lembrou da época que cantava Beatles e tantos outros artistas. E Nil, o senhor é fã dos Beatles? Tem algum Beatle que o senhor prefere? Eu gosto muito do Paul McCartney, né? Que é o Beatle que anda, que vem no Brasil e tal, né? Eu gosto muito dele, eu gosto do que ele fala, do que ele representa, né? Gosto muito do Paul McCartney. O George Harrison também era um cara muito legal, um cara muito religioso, né?
O que era um Sim, pouquinho porra louca era o John Lennon, né? John Lennon já era um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais atirado, né? Mas o Ringo, o Paul e o George já era um pouquinho mais maneiro. Mas o meu preferido dos quatro é o Paul McCartney, pelo fato de eu começar a minha carreira como roqueiro, como contrabaixista. Então, eu tocava contrabaixo. Então, o Paul McCartney toca contrabaixo também, né? E na época era meu ídolo, né? Então, quer dizer, até hoje, né? Por tudo que ele fez e tudo que ele faz. você acha que o Brasil perdeu um pouco dessa cultura de localizar musicalmente as obras? Eu acho que sim. Porque a mudança acontece de todas as maneiras, Sim. né? Então, nós estamos atravessando uma fase em que a música no Brasil não está no seu melhor momento, não. Eu posso dizer isso. Pelo menos para meu gosto, não está no seu melhor momento, né? Eu acho que já teve muito mais, né? Nós, autores, já tivemos muito mais oportunidades de mostrar um bom trabalho. Existem trabalhos maravilhosos, mas que às vezes não conseguem ser mostrados, né? Você atuou em outras animações fora as japonesas? Quais trabalhos musicais você pode destacar da sua carreira? Hoje eu estou adaptando um filme que vai ser lançado do Pinóquio, tá? Estou fazendo as adaptações. Já adaptei 11 músicas e eu vou gravar amanhã, na Lex Dublagem. Gravo eu e a Mônica Toniolo, né? Já é um trabalho que já é americano, é um filme americano, né? Eu fiz vários filmes. O ano passado mesmo eu fiz dois filmes pela Paris Filmes, né? Que estão no cinema aí. Eu não recordo agora o nome exatamente, mas no meu Instagram tem lá. Se alguém for no meu Instagram, vai encontrar lá os filmes que eu fiz o ano passado. Filme muito legal, dois filmes maravilhosos que eu fiz adaptação e eu canto também, eu faço vozes cantando, né, de personagens do filme. E desse, por exemplo, do Pinóquio, né, amanhã eu vou fazer o Pinóquio, vou fazer alguns outros personagens e tal. Então, não foi só os trabalhos, né, com músicas japonesas, né? Teve alguma coisa também de outro estilo e de outro idioma que eu acabei fazendo. Me desculpe a curiosidade, mas Né? o senhor já dublou algum desenho, sem ser cantar mais, dublar algum personagem que o senhor guarda no coração para o senhor que é especial? Uma música que eu cantei especial foi da série A Pedra dos Sonhos. Eu canto a abertura da Pedra dos Sonhos. Então é muito legal, sabe? Essa música é maravilhosa. Então eu tenho essa música como sendo algo especial. É a abertura da Pedra dos Sonhos, né? Que é uma música que é americana, né? E eu fiz a adaptação em português e foi muito legal. Ficou na minha história, A Pedra dos Sonhos. Um trabalho que você é bem conhecido foi a abertura da novela da Rede Globo, O Rei do Gado, que volta e meia é Isso. reprisada. E também, como o senhor tinha falado antes, o senhor também foi da banda do Domingão do Faustão. Como esses trabalhos impactaram sua carreira? Principalmente a novela O Rei do Gado, né? A novela O Rei do Gado foi em 1996, né? Já vai completar agora 30 anos, né? De Rei do Gado. Então você vê que é uma música que toca até hoje. Até hoje eu recebo direitos autorais do tema de abertura da novela e canto, né? Todos os programas que eu vou fazer, os shows que eu vou fazer, eu tenho que cantar a abertura da novela O Rei do Gado. Isso, graças a Deus, me acompanha a minha vida já há 30 anos. Foi repetido, tanto no canal Viva, como no Vale a Pena Ver de Novo, foram os índices de audiências foram maravilhosos, bateu recordes de audiência.
Porque é uma novela, O Rei do Gado é uma novela que extrapola, sabe? Extrapola. É uma novela maravilhosa aí. Puxa vida, eu tive a honra, Deus é tão bom, sabe, para mim, que eu tive a honra de participar em mais uma coisa que foi maravilhosa, que foi a novela O Rei do Gado. Domingão do Faustão também foi maravilhoso. Durante 9 anos nós estivemos lá no Domingão do Faustão. Era para a gente fazer um teste, né? Um teste de 3 meses, e passamos no teste, né? Porque nós ficamos 9 anos lá, né? E foi maravilhoso conviver com o Fausto, que é um profissional, um ser humano maravilhoso, e aprendi muito, e tudo, sabe? O importante na vida, o importante em tudo isso que eu fiz, em todos os setores que eu trabalhei, compondo, cantando, produzindo, adaptando, dublando, sabe? Agora no esporte, comentando, tal. Eu procuro fazer da melhor maneira possível. E você procurando fazer da melhor maneira possível, você vai aprendendo cada vez mais, porque ninguém sabe tudo, né? Então a gente tem que, sabe, procurar se aprofundar naquilo que a gente vai fazer, para que a gente possa fazer da melhor maneira possível. E graças a Deus eu consegui êxito em muita coisa que eu fiz, né? Quando a gente faz com amor, é a melhor coisa que existe. Tudo que é feito com amor é melhor. E também me desculpa a pergunta, mas poderia fazer um mini trecho da abertura? Vou fazer a capela para você, tá bom? Porque geralmente quando eu faço com violão, às vezes atrapalha, sabe, o som do violão, fica meio esquisito, né? Quando a gente está fazendo podcast assim, eu faço com violão, fica meio esquisito. Mas eu vou fazer aqui. Sou desse chão onde o rei é peão, com um laço na mão. Laça, fere e marca, deixando a ilusão de que tudo é seu, com coragem de quem vive, luta, sonha em ser mais feliz e quem sabe será. Voam livres pensamentos seus que vão pelo ar, o fazem sonhar e sentir-se um Deus. Pararararuram, pá, 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 pararararuram, pá, pá, pá. Muito obrigado. E foi um trabalho que o senhor fez com o Hans, certo? Que ele dirigiu? Hans Zé, né? Meu menino, meu querido, É, eu tenho o Hans como um filho, né? Conheço o Hans desde garoto, tal. E foi um trabalho que ele era técnico, né? Ele era técnico no estúdio, lá no estúdio do Esquiavon, e foi lá que nós gravamos, né? Essa abertura, que a princípio era um demonstrativo, né? Era só para demonstrar para o Benedito Rui Barbosa analisar se ele gostava ou não. E graças a Deus acabou sendo o tema de abertura, né? o que a música te ensinou sobre persistência e disciplina? No que você acha que evoluiu nessa estrada? O profissionalismo, em qualquer setor, o profissionalismo ele cobra muito da pessoa. Então, se a pessoa não tiver disciplina, disciplina de horário, sabe? Disciplina de saber exatamente o que vai fazer e o que não deve fazer, né? Então, a disciplina é tudo isso, inclusive inclui isso, o que você deve e o que você não deve, né? Mas principalmente disciplina, estudo, bastante estudo, você procurar se inteirar de todas as coisas que estão ao teu redor, que estão acontecendo, referente à sua profissão, referente ao que você vai fazer, né? Então, é assim que eu acho que deve ser. Deve atuar, assim, um bom profissional. Se você pudesse deixar uma mensagem para aquela criança que acordava cedo para ver Pokémon na TV, o que o senhor diria? Para essa criança que acordava cedo para ver Pokémon, hoje até está acordando cedo para poder trabalhar, que já é um pai de família, né? Que já, já não é mais aquela criança, né? Eu só digo que, olha, eu peço, né? Não deixe de sonhar, né? Não deixe de sonhar.
Principalmente isso. Sonhe, continue sonhando, porque é sonhando que a gente acorda e realiza aquilo que a gente sonhou. Nil, a gente não poderia terminar esse episódio sem um momento épico. Você poderia cantar a abertura de Pokémon Ilhas Laranja, Mundo Pokémon pra gente, e nos levar de volta à nostalgia e emoção dessa franquia? Lógico, com o maior prazer, porque na realidade foi isso, né, que me trouxe aqui, né? Então, eu vou cantar sim com o maior prazer e também agradecer a você pelo fato de ter me convidado, né, para que eu participasse dessa comemoração, né, dos 30 anos, né? Daqui a pouco vai fazer 30 anos Pokémon no Brasil, né? E eu realmente fico muito feliz com isso, viu? Eu que agradeço pelo senhor ter aceitado o convite e por ter marcado a infância não só minha, mas de tantas crianças que agora são adultos ao redor do Brasil. Muito obrigado. Eu que agradeço. Então vamos lá de Pokémon? Esse meu jeito de viver, ninguém nunca foi igual. A minha vida é fazer o bem vencer o mal. Pelo mundo viajarei, tentando encontrar um Pokémon eu com seu poder tudo transformar. Pokémon temos que pegá-lo, eu sei. Pegá-los eu tentarei, Pokémon, juntos teremos que o mundo defender. Pokémon, temos que pegar, eu sei. Pegá-los eu tentarei, vai ser grande a emoção. Pokémon, temos que pegar. Pokémon. Muito obrigado, Nil. E foi uma honra receber o senhor aqui hoje no nosso podcast. E que venham cada vez mais músicas para o senhor. E muito obrigado pelo carinho e a atenção. E para a galera, muito obrigado por acompanhar esse episódio especial dos 30 anos de Pokémon. E foi incrível ter o Neil Bernardes aqui compartilhando histórias e memórias desse universo que marcou tanta gente. Se você curtiu, siga o Versão Brasileira Podcast e o Neil Bernardes nas redes sociais e compartilhe com os amigos e acompanhe a gente nas redes sociais para não perder os próximos episódios especiais. Um grande abraço, galera, e até a próxima, e a jornada continua.